a nossa aula número 18, ela é a correção da aula 17, que a gente trabalhou sobre simetria. Para quem entrou agora, a prof está na página 68, estamos no grupo 3, e os módulos que a gente vai corrigir hoje são os módulos 37, 38, 39 e 40, que trata de simetrias. E aí, dentre as simetrias, eu vou falar simetria no geral, e vou falar de simetria em algumas figuras, os polígonos, e em simetria em outras figuras que não são os polígonos. Então, a gente vai tratar bem específico da simetria, tá? Eu começo com a questão 1. A questão 1, vocês têm uma imagem, tá? É uma foto tirada do teto aí de uma casa. E ele pergunta assim pra gente, ó. Ele fala assim, a imagem mostra a parte interna de uma casa. Muitos elementos são simétricos quando imaginamos um eixo de simetria vertical no centro da imagem. Entretanto, um olhar mais atento podemos mostrar elementos que não são simétricos. Considerando a metade direita da figura, circule os elementos que não apresentam simetria com a metade esquerda. Turma, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu vou pegar a caneta e vou fazer para vocês entenderem. É como se eu traçasse um eixo aqui, ó. O meu não tá reto, óbvio, né? Mas deveria ser reto. E aí eu verificasse o seguinte, quando eu divido essa figura ali no meio, no eixo vertical, eu tenho a mesma coisa igualzinho dos dois lados? Não. E aí a gente circula certinho o que que não tá igual, tá? O fato de aparecer aqui a parede, a janela aqui ou a porta aberta aqui, mais aberta do que ali. Então a gente consegue, ó, esse pedaço de madeira aqui tá menor do que esse aqui. Então, a gente tem várias coisas que não tornam essa imagem simétrica. Então, a gente sabe que essa foto, ela não tem simetria, tá? Então, é bem importante para a gente fazer esse entendimento. Então, ela é bem facinho de fazer. A 2 fala, observe a imagem de um caminhão dos bombeiros, a palavra bombeiros escrita em forma espelhada para que o motorista que está à frente, quando observar o caminhão no espelho retrovisor, possa ler a palavra da forma natural. Isso acontece com todos os carros que precisam dessa emergência na hora de circular pelas ruas. Então, o de bombeiros, o do SAMU, todo carro de qualquer tipo de polícia, ambulância, todos são escritos de forma espelhada para que o motorista que está na frente consiga fazer a leitura da palavra correta, tá? Vocês vão, qualquer hora vocês parem e deem uma olhada nisso. Então, ele está perguntando aqui pra gente, ó, da mesma forma, ambulâncias também segue esse padrão. Nesse caso, a palavra ambulância deve ser escrita na frente da viatura como? E aí, o certo é essa daqui. Tem um jeito que é bem prático de fazer isso. Você escreve a palavra e bota lá na frente do espelho, você consegue ver de que maneira que ela vai ficar, que é o contrário dela, né? Isso, gente, mais pra frente, lá no 7º, no 8º e até no 9º ano, porque o 9º ano, inclusive, está estudando simetria comigo, a gente tem nome para isso. O nome dessa simetria que a gente está falando aqui, do caminhão do bombeiro, é simetria de reflexão, porque ela trabalha com reflexo, tá? Então, a outra simetria que a gente viu no exercício anterior, lá na frente, vocês vão ver que o nome dela vai ser simetria axial. É uma simetria que só divide a figura ao meio. É diferente dessa daqui, tá? A 3, a gente tem uma imagem de um avião, aí no livrinho de vocês, diz, o avião é um meio de transporte que possui simetria. Como exemplo, veja a imagem a seguir e responda o que se pede. Na letra A, ele quer que a gente trace, com o auxílio de uma régua, o eixo de simetria dessa figura. O meu aqui está traçado, deixa eu aumentar para vocês conseguirem ver. Então, ele vai ser simétrico na vertical. Toma cuidado para não confundir. Não tem como eu traçar na horizontal, ele não vai ter simetria, porque não vai ficar igual, né? Então, tem que cuidar com isso. Na B, além da estética, qual outra razão deve existir para que este meio de transporte apresente simetria? B, o que tu colocou? Eu coloquei para que não haja problema no avião. Isso. Acrescenta, B, bota uma vírgula. Sendo assim, ele terá estabilidade, né? Olha, turma, se eu ficar tudo igual dos dois lados, eu não vou conseguir ter um equilíbrio. Pensa numa balança, tá? Como é que o avião vai lá para cima e ele não está equilibrado, né? Então, ele precisa ter equilíbrio. A gente pode chamar de estabilidade, pode chamar de equilíbrio. Fala, Laís. Eu botei na B, assim, para estabilidade da aeronave. Isso mesmo, tá? Giovana quer falar?
Eu botei para ele ter equilíbrio para poder voar. Isso mesmo, perfeito, Giovana. Turminha, então vocês já entenderam a sacada. Se ele não estiver equilibrado, estável, ele não vai conseguir voar, até para que as pessoas que estão lá dentro não fiquem se chacoalhando, né? Precisa ter essa estabilidade. Aí ele pede para a gente citar um outro meio de transporte que precisa, então, o uso de simetria para ter estabilidade. Eu trago como sugestão navio. Outro meio aí, B, diz pra gente o que tu colocou. Metrô. O metrô. Apesar dele estar nos trilhos, né? Mesmo assim, é importante que ele tenha também estabilidade, né? Fala, Laís. Todos têm que ter estabilidade. Todos, isso mesmo. Pode falar, Laís. Eu botei o carro. Isso mesmo. Eu botei bicicleta. Também. A bicicleta, a estabilidade estaria na gente também, né? Porque vocês sabem que se a gente não se mantém equilibrado, não consegue ficar em cima dela. Tomar 4 foi um exercício que quando eu dei a videoaula para vocês, eu expliquei lá na videoaula, eu falei, fiz uma observação sobre ela, porque a 4 pedia para vocês procurarem imagens, recortarem e tal, e eu falei que não precisava, tá? Então, a 4, a única coisa que vocês têm que fazer é traçar com uma régua o eixo de simetria dessa figura, e tá aqui o meu em azul, ó, tá? Ele é um eixo vertical mesmo, na horizontal não vai ficar simétrico. Se eu traçasse o eixo assim, né, na horizontal, as duas coisas não são iguais, o que está em cima e o que está embaixo. Lembrando que todo o eixo de simetria, toda vez que a gente trabalhar com simetria, esse eixo ele tem que ser vertical, tá? Ele tem que estar em pé, desculpa, ele tem que ser traçado com régua, tanto na vertical quanto na horizontal ou na diagonal, ele tem que ser traçado com régua. Então, eu não consigo fazer um eixo de simetria se eu não tiver régua. Ah, mas eu fiz, o meu ficou mais ou menos reto, professora. Não é um eixo de simetria, tá, turminha? A 5 diz, um desenhista está desenvolvendo um logotipo para uma empresa que está sendo criada, partindo da letra J, inicial do nome da empresa, mostrada na malha. Isso aqui é uma malha quadriculada, tá, turma? A gente usa bastante para estudar simetria. Ele deverá criar em relação à reta R um eixo de simetria, uma imagem simétrica que está desenhada. Nesse caso, será correto ele desenhar. Então, olha só. Eu quero que vocês abram um livro aí na página 70 e acompanhem comigo. A letra A não pode ser porque tem um espacinho ali que não existe, que é os quadradinhos, e porque está o mesmo desenho do J, não é simétrico, né? Não está espelhado. O que eu tenho que pensar? Se eu pegasse, se isso aqui tivesse desenhado numa folha, e eu dobrasse essa folha bem em cima da reta R, vai ficar certinho um em cima do outro, J? Se ficar um em cima do outro certinho, ele é espelhado, ele é simétrico. Então, a letra A não se encaixa por isso. A B até parece espelhado, mas vocês perceberam que esse aqui começa bem rente à reta, o do lado também tem que começar bem rente à reta, e na B isso não acontece. A C está de cabeça para baixo, a D está de cabeça para baixo, então só vai nos sobrar a letra E. Depois, a número 1 diz, que eu acho que é a que a Laís ficou com dúvida. Cada uma das imagens seguintes mostra uma construção realizada pelo ser humano que possui eixos de simetria. Observe-as com atenção e, com auxílio de régua, trace todos os eixos de simetria. Depois, responda ao que se pede. Turma, olha só, é só para a gente ir traçando. Então, o primeiro que eu vou traçar aqui, ó, na vertical. Aí eu vou ver que dá para fazer um na horizontal também. Aí eu vou ver que nas duas diagonais eu consigo também fazer. A mesma coisa nessa figura. Então, quem não conseguiu traçar todos, traça todos agora rapidinho. A forma dessas duas imagens e seus respectivos eixos estão associados a qual figura geométrica plana? Que figura que também tem esses eixos iguais, né? E aí vocês vão lembrar do quadrado. O quadrado tem exatamente esses eixos de simetria. Na vertical, um na horizontal e os dois nas duas diagonais, tá? Então, escrevam ali que é o quadrado. Tu entendeu, Laís? Mais ou menos. Tá, mas o que tu não entendeu, então? Eu preciso saber. Tenta me explicar. Aí que vem, entendeu? Oi? Por causa que eu não entendi, eu entendi mais ou menos. Mas Aí, não, é que mais ou menos eu não posso deixar tu sair da minha aula com mais ou menos. Eu tenho que fazer tu sair toda entendida. O que que pegou aí? O que que tu não entendeu? porque
eu tinha ficado com dúvida nas duas imagens, por quê? Porque se a gente olhar direito, parece que tem como se fosse bolas ali. Aí eu pensei que não ia ficar simétrico. Mas é que tu tem que ir escrevendo e desenhando e imaginando se tu fechasse onde tu desenhou, vai ficar igual um em cima do outro? Por exemplo, ó, eu fiz esse aqui na diagonal, tá vendo? Esse aqui. Se eu dobrasse a minha folha bem aqui nessa linha vermelha, fica igual? Fica. É isso que tu tem que pensar. Entendeu? Tem que pensar na dobradura. Eu não sei se tu chegou a assistir a minha videoaula, mas eu pego uma folha 4, né, e dobro para mostrar que o retângulo não é simétrico. Então, é a mesma coisa. Eu tenho que pensar na dobradura. Eu tenho que imaginar que isso vai se dobrar. Se ele se dobrar e se sobrepor cada imagem, então é simétrico. Tu entende isso de dobrar? Quando a prof fala? Sim, entendi. Obrigada. Tá? Então, é só imaginar a coisa acontecendo, né? A prática, né? Eu sei que é difícil a gente imaginar a prática, mas tenta. Que nem a 2 é isso que eu vou falar, ó. Eu falei para vocês já na videoaula sobre o retângulo. Ali tá traçado na diagonal. E a gente, às vezes, se engana e acha que dá, né? Aqui, ó, tô com uma folha de novo. E se eu pegar essa folha e eu for dobrar ela na diagonal, que nem ele fez ali, ó. Vou pegar a minha aqui e vou dobrar. Se você tem uma folha 4 em casa, gente, qualquer folha, pode ser piscada, pode ser o que for. Dobra ela. Dobra ela na diagonal, que nem a prof fez na aula. Tem alguém que tá com o microfone aberto aí, fecha pra prof. Vocês vão ver que olha o que vai acontecer, ó. Ela não se sobrepõe. Quando eu digo que não se sobrepõe, eu digo que essa ponta não ficou em cima dessa. Então, se elas não ficaram uma em cima da outra, não tem como ser simétrico, certo? Então, o que a gente vai responder aqui, né? Que é o que ele tá perguntando pra gente. Apesar, né, que a gente pode falar isso, apesar de parecer, esses dois triângulos são iguais, são, mas eles não se sobrepõem. Então, vocês podem até explicar isso, quando eu dobro a minha folha, o meu retângulo, as figuras não se sobrepõem, por isso que não é simétrico, tá? E aí ele pede para vocês desenharem naquele retângulo que tem ali embaixo, como que fica. E é exatamente isso que eu dobrei, vocês têm que desenhar exatamente isso, ó, por isso que tá assim. A reta R e do jeito que vai ficar, tá? Então, é a figura que a gente mais confunde. Se a gente for falar de simetria em figuras, o retângulo é o que os alunos mais confundem. Na 3, é uma perguntinha pra gente. Sobre os eixos de simetria em quadrados e retângulos, é correto afirmar que todo retângulo tem 4 eixos de simetria? Arruma aí pra prof. Não é 4. Todo retângulo tem 2 eixos de simetria. Todo quadrado tem apenas 2 eixos de simetria? Não, todo quadrado tem 4 eixos de simetria. É legal a gente consertar aí as que estão erradas, que é para a gente aprender mais, tá? Na C, um quadrado tem 2 eixos de simetria somente se for retângulo? Não, né, gente? Quadrado, ele vai ter 4 eixos de simetria de qualquer forma. A D, um retângulo tem 4 eixos de simetria somente se for quadrado? Pode acontecer. Um quadrado pode ser um retângulo, ó. Para o quadrado ser um retângulo, ele teria que ter lados diferentes, então não tem como o quadrado ser retângulo. Mas o retângulo pode ser chamado de quadrado, porque se o retângulo tiver todos os 4 lados iguais, ele é um quadrado. Então, isso aqui é real. Confunde, porque a gente separa o retângulo e o quadrado, mas o retângulo ele também pode ser quadrado. É que nem aquela história da nossa aula, do nosso conteúdo anterior. O triângulo equilátero pode ser isósceles, lembra? Pode ser isósceles. E a última, nem todo quadrado possui 4 eixos de simetria? Todo quadrado possui 4 eixos de simetria, tá? Na 4, o quadrado da figura foi repartido por seus eixos de simetria e foi colorido. Esse quadrado que tá aqui, ó, tá? E aí a gente vai responder. Eu vou aumentar aqui porque ficou pequenininho. Sobre essa figura, responda. Os triângulos de cor amarela são simétricos em relação a qual reta? Aí você vem aqui, olha aqui, o amarelo, ele é simétrico aqui reta. Aqui o meu saiu as retinhas. Não, tá aqui, ó. A reta B, tá aqui, ó. Ele é igual dos dois lados, tá vendo? Então, é a reta B. Os triângulos de cor roxa são simétricos em relação a qual reta? O roxo tá aqui. Então, que reta que torna eles simétricos? Essa reta que tá aqui, ó. Que é a reta D. Os triângulos de cor verde são simétricos em relação a qual reta? Então, olha só. Se eu pensar, eles vão ser iguais com relação à reta A, ó, tá vendo? Que eles ficam iguaizinhos. Então, é a reta A.
Na D, os triângulos de cor azul são simétricos em relação a qual reta? Aí o azul tá aqui, e aí também vai ser a letra A, ó, porque a letra A que divide ele ao meio. E qual eixo de simetria não apresenta figuras simétricas em relação às cores dos triângulos? Então, a gente usou o A, usou o B e usou o D. Qual foi o único eixo que a gente não usou? O C. C. Isso. Então, por isso que aqui é o C, tá? Na 5, tomando como referência o exercício 4, trace todos os eixos de simetria do quadrado seguinte e pinte. As cores utilizadas devem estar dispostas simetricamente em relação a um único eixo escolhido para cada cor. Quem não fez essa, turma, ela é bem pessoal, tá? Vocês têm um quadrado, vocês vão fazer muito parecido com o anterior, não precisa usar as mesmas cores, mas vocês têm que usar as cores de forma que elas fiquem simétricas com relação ao eixo. Então, primeiro traça todos os 4 eixos, depois pinta simetricamente, tá? Na 6, cada uma das figuras seguintes foi formada por quadrados. A figura em que a reta R é um eixo de simetria é, olha só, tracei o eixo de simetria aqui, na letra A. Se eu dobrar, um vai ficar sobreposto ao outro? Não. Na B, não, até porque é um retângulo, né? Aí na C, também não. Parece que na C vai ficar, mas não vai. Se você dobrar assim, né, não vai ficar. Na D, nem pensar, né? E aí esse aqui que vai fechar, ó. Olha ele de lado, vira o pescocinho, olha ele de lado para vocês verem como ele vai ficar bem simétrico. Se a gente olhar bem de ladinho assim, fecha certinho. Depois, a 1 vai falar das simetrias nos triângulos, tá? Então, ele diz assim, ó, mostramos no texto teórico que o número de eixos de simetrias de um triângulo varia conforme a sua classificação quanto à medida dos seus lados. Então, o que eu entendi lá quando a prof explicou? Que o isósceles tem 2 lados iguais e um eixo de simetria, que o equilátero tem 3 lados iguais e 3 eixos de simetria, e que o escaleno não tem nenhum lado igual, nenhum eixo de simetria, certo? É isso que ele quer que a gente vá fazendo aqui, ó. Na letra A, ele quer que a gente trace todos os eixos que tiver. Então, desse primeiro aqui, ó, o isósceles vai ter né? Ó, um triângulo, retângulo, isósceles. O escaleno não vai ter, esse aqui não tem eixo de simetria, por isso que eu não tenho nada arriscado nele. O obtusângulo isósceles também vai ter e aí por ser isósceles ele tem que ter né? Tá aqui. O escaleno, de novo, não tem, não interessa o ângulo, né? Se ele é escaleno, não vai ter. O equilátero acutângulo tem os 3, que a gente já tá acostumado. O acutângulo escaleno não tem, porque justamente é escaleno. E o acutângulo isósceles também tem ó. Então, aqui tem aqui tem e aqui tem Aí eu pergunto para vocês na B. Observando apenas a classificação quanto à medida dos ângulos, é possível afirmar se um triângulo terá ou não eixo de simetria? Não, gente. Só com a classificação do ângulo eu não consigo determinar quantos eixos de simetria. Por quê? Aqui eu tive um retângulo que teve um eixo, mas aqui eu tive um retângulo. Cadê o retângulo? Aqui eu tive um retângulo que não teve nenhum eixo. Aqui eu tive um obtusângulo com eixo, mas o obtusângulo daqui não teve nenhum. Aqui eu tive um acutângulo com 3, aqui um acutângulo com nenhum, aqui um acutângulo com 1. Fala, Laís. Eu botei errado, mas eu posso ler como ficou? Mas aí está errado, daí tu vai ler e vai gravar isso na tua cabeça. Não, é por causa que... Né? É melhor tu apagar e faz bonitinho. Escreve, não é possível. Somente os ângulos não determinam os eixos de simetria. Escreve aí para a prof. Somente os ângulos não determinam o eixo de simetria. Certo? Na 2, tomando como referência as conclusões obtidas e corrigidas no exercício anterior, complete corretamente cada frase seguinte. Aí, se eu errei o anterior, provavelmente eu vou errar essa, né? Um triângulo retângulo terá exatamente um eixo de simetria se ele for isósceles. O único que tem um eixo de simetria é o isósceles. Não preciso nem pensar muito. Um triângulo obtusângulo terá exatamente um eixo de simetria se ele for isósceles de novo. Se tem um eixo, tem que ser isósceles, tá? Um triângulo acutângulo terá exatamente um eixo de simetria se ele for isósceles. Turma, se é um eixo, eu só posso preencher com a palavra isósceles.
Um triângulo acutângulo terá exatamente 3 eixos de simetria se ele for equilátero. 3 eixos tem que ser equilátero. Eu quero que vocês façam essa relação. Um eixo sempre isósceles, independente de que tipo de isósceles ele é. E 3 eixos sempre equilátero, independente de que equilátero também. O escaleno nunca vai ter eixo de simetria, independente se ele é acutângulo, se ele é retângulo, se ele é obtusângulo, tá? Na 3, uma afirmação correta que se pode fazer sobre a relação entre a classificação dos triângulos e seus respectivos eixos de simetria é: letra A, o triângulo escaleno possui 3 eixos de simetria? Mentira, ele não possui simetria. Não possui. Arruma aí para a prof, tá? B, o triângulo equilátero possui apenas um eixo de simetria? Não, o triângulo equilátero possui 3 eixos de simetria. C, o triângulo isósceles só terá eixo de simetria se for acutângulo? Não, o isósceles sempre terá um eixo de simetria. Sempre, não interessa a classificação dele quanto aos ângulos. D, nenhum triângulo retângulo e escaleno possui eixo de simetria? A gente viu, né? Isso aqui, ó, volta, se a gente tá com dúvida. Retângulo tem um eixo de simetria. E escaleno, a gente sabe que não tem eixo de simetria, mas ele quer que seja as duas coisas, né? Então, se ele é retângulo e ele é escaleno, por ser escaleno, ele não tem nenhum eixo de simetria. Então, tá certo. Todo triângulo escaleno não tem eixo de simetria. E aí, alguns triângulos obtusângulos possuem 2 eixos de simetria. Turma, se esse triângulo aqui, ó, obtusângulo, tá? Ele for também isósceles, poderia ser? Poderia, mas não ter 2. Teria que ter 1. Muito bem, B. Então, é isso que está errado. 4. As figuras dadas são formadas apenas por triângulos equiláteros. Trace todos os eixos de simetria de cada uma delas. Aí vocês vão ver que está desenhadinho aqui com o eixo, tá? Mas aqui eu tenho um eixo assim, né? Deitadinho, o outro aqui. Na B, só um eixo, só esse. Eu não tenho aqui, ó, se eu traçar aqui não dá, não fica igual. Não dá para dobrar e se sobrepor. Na C, eu vou ter ele assim, vou ter ele assim e vou ter ele assim. Tá ali desenhadinho para vocês, tá? Aqui, assim e assim. Nesse eu vou ter assim e assim. Não, assim não dá. Assim não dá, só assim, tá? E esse não tem nenhum eixo de simetria, ó. Se eu fizer assim, não fica igual se eu dobrar. Se eu fizer assim, não fica igual se eu dobrar. E se eu fizer assim, não fica igual também. Então, não tem, tá? Escreve, não há eixo de simetria. 5. Marina, Hugo e Tiago acabaram de sair de uma aula de geometria sobre simetria e triângulos. Cada um chegou a certa conclusão. Marina disse: entendi que todo triângulo que possuir apenas um eixo de simetria é isósceles. Hugo respondeu: será? Eu entendi que todo triângulo acutângulo possui pelo menos um eixo de simetria. Tiago comentou: os triângulos equiláteros são os únicos que possuem 3 eixos de simetria. Quem chegou à conclusão correta? Turma, o que a Marina disse está certo. O triângulo isósceles tem apenas um eixo de simetria. E o que o Tiago disse está certo. O triângulo equilátero possui 3 eixos de simetria. O que o Hugo disse não está certo, tá? Ele disse que o acutângulo possui pelo menos um eixo de simetria. Não, esse acutângulo aqui, se ele for escaleno, ele não vai ter nenhum eixo de simetria, tá? Essa daqui pede para a gente traçar todos os eixos de simetria. O meu tá aqui embaixo, ó, desenhadinho, eu vou aumentar para vocês. Se ele é hexágono e é regular, ele vai ter 6 eixos de simetria. Então, eu vou lá e traço 6 eixos. É só traçar no vértice, tá? Não tem erro. Pegar uma régua e traçar no vértice. E se ele é um octógono, ele tem 8 eixos, porque ele tem 8 lados. Aí ele pergunta pra gente se essa relação é verificada, né? Seguindo cada ideia, traço todos os eixos, depois complete a tabela e faço o que se pede. Peraí. Aí a gente tem uma tabelinha que tá aqui, ó.
O equilátero, então, se ele é equilátero, ele também é regular, né? 3 lados iguais. Número de lados é 3, número de eixos é 3. O quadrado, número de lados é 4, número de eixos é 4. Pentágono, número de lados é 5, número de eixos também é 5. Então, os dois que a gente acabou de fazer, o hexágono vai ter 6 lados e ele vai ter 6 eixos. E o octógono, 8 lados e 8 eixos. A ideia comentada no texto de que os polígonos regulares parecem possuir um número de lados igual ao número de eixos de simetria é verificada para o hexágono e o octógono? Sim, também é verificada. Na 2, seguindo a constatação anterior, então, se eu tenho um decágono é uma figura que tem 10 lados. Se ele é regular, eu vou ter, então, 10 eixos. Então, tracem os 10 eixos aí bonitinhos de simetria, tá? Dá um trabalhinho traçar esses 10 eixos, tá? Então, ele é bem chatinho de fazer. Tudo com régua, tá, turma? Escreve do lado que são 10 eixos, depois vocês traçam. 3. Para um trabalho artístico que pretende realizar, uma aluna de uma turma de 6º ano pretende traçar todos os eixos de simetria de um heptágono regular. Heptágono é aquela figura que tem quantos lados? 7. 7B, muito bem. Como é o que é mostrado na figura. Então, o número total de eixos é 7. Eu não precisaria nem traçar, tá? Só se ele pedisse. Mas eu já sei que se ele é regular e tem 7 lados, ele vai ter que ter 7 eixos. Obrigatório. E obrigatório, exatamente. Nessa aqui, ele está falando quando um polígono não é regular. Não é regular e não tem os lados iguais. Eu não tenho como deduzir, né? Não tem como ser obrigatório, como o B acabou de falar, o número de eixos de simetria. Eu tenho que ir tentando, tá? Então, a gente vai fazer isso, ó. No primeiro é um losango. O losango vai ter 2 eixos, um na vertical, outro na horizontal. O trapézio, que vai ter só um. Essa figura aqui, que é 1, 2, 3, 4, um pentágono, vai ter só um também. Essa aqui vai ter 2. E essa aqui vai ter 2. Então, não tem nada a ver com o número de lados essa, né? Só vai ter a ver com o número de lados se a minha figura for regular. Não esqueçam de gravar isso. 5. A estrela mostrada foi obtida a partir do desenho de um pentágono regular. Cada ponta da estrela coincide com o vértice de um pentágono regular. Turma, se é um pentágono regular, quantos eixos ele tem que ter? 5. 5. Muito bem. Então, a gente pode até traçar, ó, para ver. No meu aqui eu tracei, vocês podem fazer com régua, fica bem bonitinho. Mas a gente já sabe que são 5, porque tá falando que é um pentágono regular. E a 6 não tá mais falando pra gente de figura, de polígono, né? São outras figuras planas. Inclusive, essas aqui estão com linhas curvas. Então, a gente vai traçar aí, né? A letra A só vai ter um eixo, que é o eixo na vertical. Essa daqui, ela vai ter um número de eixos, muito eixos, ó. Deixa eu ver quantos que deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eixos deu. Tá? Então, anota aí que são 8, para quem não fez fazer. E essa vai ter 2, um na horizontal e um na vertical, tá?